Vaga de Node.js no Brasil. Mais de 100 aplicantes, mais de 100 aplicantes, mais de 100 aplicantes, América Latina, mais de 100 aplicantes. Postado um dia atrás, sênior, mais de 100 pessoas. Postado 16 horas atrás, 41 pessoas, até tá razoável. Ah, mas tem que morar em Brasília. Híbrido em São Paulo, mais de 100 pessoas. Node.js mais TypeScript, mais de 100 pessoas também. Você tá vendo o padrão, né? As empresas querem alguém proficiente em Node e eles têm muito candidato. Tem um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, que é, elas trabalham 3, 4, 5 anos em Node e elas acham que elas são excelentes profissionais de Node. E a verdade é, elas provavelmente são. Mas isso não quer dizer que elas entendam muito bem o Node. Porque você não precisa entender muito bem como o Node funciona para você ser um bom profissional. Só que o problema é que quando existem muitos candidatos para uma vaga, a empresa pode querer selecionar para aqueles que têm uma profundidade de conhecimento muito maior em determinada tecnologia. Eu estou usando o Node como exemplo, só que não precisa ser Node. Isso aqui pode ser qualquer framework ou qualquer tecnologia no geral. E o ponto que eu quero chegar aqui é que, para a gente conseguir se diferenciar numa vaga para um determinado framework, uma determinada linguagem, um determinado qualquer coisa, a gente tem que ter um conhecimento profundo. Imagina que tudo que tem para aprender de Node está aqui dentro dessa caixinha. Isso aqui são todas as nuances de como o Node funciona por debaixo dos panos, o que ele faz de forma síncrona, como que o Event Loop funciona, como que ele lida com múltiplas threads, quantas conexões ele aceita, o que ele executa antes, o que ele executa depois, como que ele garante a segurança, como que ele faz routing, como que ele lida com HTTP, etc. Isso aqui é o que você usa no seu dia a dia. É o que você efetivamente precisa para ser um mid-level razoável em Node. Vamos ser sinceros, você precisa de pouca coisa. Você precisa conseguir subir uma aplicação em Node, não é muito complicado. Você precisa conseguir fazer um CRUDzinho, não é muito complicado. E você precisa ter umas habilidades boas de Google e resolução de problemas, que também não é nada muito difícil. Não é difícil usar Node profissionalmente para fazer algo razoável. Mas a questão é, saber isso daqui provavelmente não vai te conseguir um emprego no mercado atual. Algo que eu vejo pouca gente fazendo, só que você pode fazer e vai te diferenciar bastante, e eu prometo que não custa muito tempo. Imagina que você trabalha com Node faz 3 anos. Vem aqui, nodejs.org, e olha a Introduction to Node. Você vai falar, ah, mas isso é muito fácil, né? Eu já trabalho com Node faz anos, o que essa introdução pode me ensinar que eu não sei? Bom, vamos dar uma olhada aqui em entrevistas, em perguntas que fazem, entrevistas reais de Node, para tentar achar aquele candidato que tem um conhecimento muito profundo. Explica o que NextTick faz em Node. Explica o que SetImmediate faz em Node. Qual a diferença de NextTick e SetImmediate? Se você trabalha com Node, provavelmente você meio que sabe o que essas coisas fazem, só que você não sabe exatamente qual a diferença. Talvez. E se a gente olhar aqui nos docs, na introdução do Node, a recomendação que eu tô fazendo aqui é que a gente venha nesse Getting Started, olha ele do começo ao fim, tenta entender tudo que tá aqui e tenta brincar um pouco com essas coisas. Que isso aqui é o básico, é o core de como a tecnologia funciona. Sabe como o Event Loop funciona em Node? Aqui, na própria documentação do Node, tem uma explicação. Isso aqui, a maioria dos cursos de Node não vai ter. A maioria dos cursos de Node te ensina a fazer um CRUD em Node. O que eu tô argumentando aqui é, abre a documentação e olha como a tecnologia de fato funciona. Aqui, explica como o Event Loop funciona. Como que o Event Loop permite que o Node.js faça non-blocking I/O operations. Mesmo JavaScript sendo single-threaded. Aqui na própria documentação também vai estar explicando o que é o Event Emitter. Também vai estar explicando o que process.nextTick faz e qual a diferença de process.nextTick contra SetImmediate ou SetTimeout. Por exemplo, só usando a documentação do Node, eu vi que se eu ficar jogando NextTick em cima de NextTick, eu consigo bloquear o Event Loop. E por que é interessante aprender isso? Porque se eu sei como bloquear o Event Loop para impedir que o meu Node receba mais requests, eu sei que eu não devo fazer isso. Eu sei que isso pode ser um gargalo na minha aplicação. Então vamos testar aqui, ver se eu consigo congelar o Node e fazer com que os requests fiquem estacionados. Eu vou fazer um monte de request pro meu localhost. Eu vou rodar aqui node app.js. Meu Node está rodando aqui em localhost na porta 3000. E eu vou abrir várias abas do meu localhost. Abrir uma, abrir duas, abrir três, abrir quatro. Como a gente está vendo, um app super simples de Node que eu fiz está demorando 5 segundos porque eu estou bloqueando o Event Loop usando o NextTick. Eu sabia fazer isso? Não, eu não sabia. Eu aprendi isso aqui na documentação do Node. Eu aprendi a bloquear o Event Loop e fazer com que o Node fique travado nos requests. Aqui na própria documentação também, eu aprendi que tem um monte de maneiras de fazer as coisas com SetImmediate e NextTick e SetTimeout. Deixa eu deletar minha função de block event loop por 5 segundos, a gente não precisa mais dela. E agora eu te pergunto, você que trabalha com Node, o que daqui, isso aqui é o nosso server, né? Isso aqui é o que ele vai executar. O que vai executar antes?
Em cima eu tenho um set timeout que printa timeout. Embaixo disso, nossa, tá muito mal formatado. Embaixo disso eu tenho um process.nextTick que printa tick. Embaixo disso eu tenho um set immediate que printa immediate. Embaixo disso eu tenho um console log que printa high. Você sabe me responder qual dessas coisas vai printar antes no primeiro request? Como que o Node sabe o que executa antes e o que executa depois? Isso é um tipo de pergunta de problemas que você quase nunca vai ter que resolver. Esses problemas ocorrem muito pouco na vida real. Na verdade, eles até ocorrem bastante, só que a relevância deles às vezes não é muito grande. Mas é importante que você saiba, pô, se você trabalha com Node faz vários anos, você devia saber isso aqui. E isso aqui é uma pergunta de entrevista razoável. O que vai executar antes? O que vai printar antes? O que vai printar depois desses 4 prints aqui dentro do meu event loop? E o que esse CPUs.length faz? Bom, ali é a documentação, vamos botar o nosso app pra rodar e vamos ver o que executa antes. Botei pra rodar, fiz um request aqui pra localhost.3000, ele me retornou 12 instances, que é o meu CPU.length. Se não me engano, isso é o número de cores que tem na minha máquina agora. E a primeira coisa que ele retornou foi o high. Ou seja, tanto o set immediate, quanto o nextTick, quanto o set timeout executaram de forma assíncrona depois do meu high. O meu high foi a primeira coisa que foi executada. A segunda coisa foi o tick do nextTick. A terceira coisa, o set immediate. A quarta coisa, o timeout. Só que na real, ele rodou 2 vezes. Ele rodou high, tick, immediate e timeout depois 2 vezes. Por que isso aqui tá acontecendo? E assim, isso não é um vídeo sobre Node, tá? Mas o Event Loop, ele vai dar vários loops, ele tem uma ordem de prioridade em que ele vai executar as coisas, e a primeira coisa vai ser esse high aqui. Todos esses set timeout e nextTick são jogados para, enfim, diferentes pilhas. Eu não trabalho com Node. Eu tô só usando isso daqui como exemplo para demonstrar que esse tipo de coisa é o que vai diferenciar muito numa entrevista. É algo que, se você trabalha com uma tecnologia, não é difícil de aprender, que vai te agregar como profissional e vai te ensinar de fato como as coisas estão funcionando.